Você está ouvindo o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o Autoral, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Salve, salve, galera! Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um Papo Preto. É sempre uma felicidade receber vocês aqui. Meu nome é Iago Rodrigues e eu sou apresentador e produtor desse belíssimo podcast. E eu gostaria de reforçar para vocês, eu acho que sempre falo isso nos nossos episódios, que o Papo Preto é um podcast produzido pelo Alma Preta Jornalismo, que é uma agência de jornalismo independente. E a gente está aí fazendo o corre de levar as notícias, principalmente de pessoas pretas, que existe uma carência no mercado de veículos de comunicações negros e a gente está nessa luta. Então, se você ainda não conhece o nosso trabalho, vá lá no nosso site, nós estamos em todas as redes sociais, acompanhe e apoie o trabalho da mídia negra independente. Hoje nós temos aqui uma convidada que eu fico, como eu não conhecia antes, eu conheci os trabalhos, que é a Gautier Lee, e eu queria agradecer muito, Gautier, por você vir aqui trocar essa ideia com a gente sobre cinema. É um assunto que eu amo falar, sobre representatividade no audiovisual, e você é uma pessoa incrível. Muito obrigado por aceitar esse convite de vir aqui conversar com a gente. Oi, Iago, eu que agradeço, estou super honrada de estar aqui. Já acompanho o Alma Preta há um tempo, então, gente, realmente apoiem as mídias negras independentes, que a galera faz um trabalho muito incrível e que é insano de tão bom que é. Legal, legal. Gente, a Gautier tem um currículo tão maravilhoso que eu vou pedir que ela fale, eu não vou falar. Eu acho que eu não tenho nem gabarito para falar isso tudo. Mas conta para a gente um pouquinho da sua história, um pouco do seu currículo. Hoje, galera, a gente vai conversar sobre a representatividade e a diversidade no cinema. E a Gautier não tem ninguém melhor do que ela para falar sobre isso. Então acompanha essa conversa aí que hoje tem muito para render. Gautier, conta para a gente um pouco da sua história, um pouco desse currículo incrível. Então, né, eu me mudei de Angra dos Reis, que é a minha cidade natal, para Porto Alegre em 2014. E em 2015 eu comecei a faculdade de cinema na PUC do Rio Grande do Sul. Me formei na PUC em 2017. Quando eu saí da faculdade, é um momento bem confuso, né? A gente deixa de ser estudante, do nada a gente vira um desempregado, e daí a gente tem que achar um emprego. E na área do cinema é ainda mais complexo. E eu meio que fui fazendo todas as assistências que a galera me chamava nos projetos independentes daqui. Fiz assistência de produção, fiz assistência de arte, fiz assistência de montagem, fiz curta, fiz longa, fiz campanha política, tudo que mexia com audiovisual eu estava ali fazendo. E daí, em 2019, eu parei e pensei, poxa, eu entrei na faculdade querendo me especializar em roteiro, sempre gostei de escrever, e acabei não fazendo isso tanto na faculdade, porque eu aproveitei que eu tinha toda a estrutura da PUC, e eu fui aprender mais sobre as outras áreas do cinema. Então, foi só praticamente 2 anos depois da minha formatura que eu, tá bom, vamos levar essa coisa de roteiro a sério. Daí eu escrevi um piloto de série, mandei para o Frapa, que é o Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre, é o maior festival de roteiro da América Latina. Mandei para o Frapa e fiquei entre os semifinalistas do concurso de roteiros do Frapa. E eu fiquei tipo, nossa, extremamente feliz, porque era, de fato, meu primeiro roteiro sem supervisão de um professor, minha primeira ideia autoral. E daí o Frapa mandou para o Prêmio Cabiria, que naquele ano, em 2019, tinha se tornado um festival também. E o Cabiria achou que era o melhor roteiro daquela edição na categoria de pilotos de série. E daí eu fiquei tipo, meu Deus, ganhei um prêmio, como assim? Escrevi uma parada e o pessoal leu e achou que era bom o suficiente para me premiar. E isso foi muito bom, porque foi meio que o pontapé inicial da minha carreira, porque eu fiquei sob os holofotes por causa dessa premiação, e eu tive uma validação externa do meu trabalho. Tinham outros profissionais do mercado dizendo que o meu trabalho era massa.
E a partir disso eu fui chamada para minha primeira sala de roteiro, fui escrever uma série infanto-juvenil de animação, que é super legal e eu não posso dar mais detalhes. E depois disso entrei na minha segunda sala, e depois na terceira, e depois na quarta, e meio que virou uma bola de neve positiva, de uma sala levar para outra. Daí, em 2020, eu gravei também o meu primeiro curta autoral, o Desvirtude. A gente gravou assim, ó, na cara e na coragem, porque a gente não tinha grana, a gente não tinha equipamento, a gente só tinha uma equipe e a vontade de fazer o curta. Daí a gente conseguiu gravar bem no comecinho de 2020, um mês antes da pandemia chegar com força no Brasil. E depois disso a gente foi fazer a edição do filme, a finalização e tudo mais. Mandamos para alguns festivais, estreamos em agosto de 2021 no Festival de Gramado, tanto na Mostra Gaúcha como na Mostra Nacional, e acabamos sendo premiados nas duas mostras. Levamos prêmios de melhor montagem, melhor atriz, melhor direção, melhor filme e júri popular. E foi assim, completamente insano. Até hoje, às vezes eu acho, tipo, não, eu vou acordar e Gramado não vai ter acontecido. Mas, pelo visto, aconteceu mesmo. E tem sido isso o trabalho que eu tenho feito. Também sou uma das fundadoras do coletivo Macumba Lab, que é um coletivo de profissionais negros do audiovisual gaúcho, que existe desde 2018. Então, é tudo isso que eu estou fazendo ao mesmo tempo. Trabalho em várias salas de roteiro, não ao mesmo tempo, né? Porque senão a pessoa enlouquece. Mas faço meus trabalhos em salas de roteiro, faço os meus trabalhos autorais também, e também estou dirigindo videoclipe, shows, tô conversando mais com a música, que também é uma parada que eu gosto pra caramba e que para mim super dialoga com audiovisual. Então, acho que eu consegui resumir aí mais ou menos o currículo e a trajetória. Caramba, deixa eu tomar um ar aqui. É muita informação, é muita vitória. Caramba, que incrível, Gatinho, que incrível. Então a gente vai deixar aqui, tá bom? Alguns links do trabalho da Gautier para você poder ir lá, checar, conferir. E que incrível, cara. Eu fico sem palavra, eu fico muito feliz de saber nisso. A gente sabe que o audiovisual é um desafio para nós negros, né? Quando a gente se propõe a estudar, que estudar audiovisual é muito caro, outro que produzir audiovisual é muito caro. E eu acho que mais difícil do que estudar e produzir é ganhar espaço no audiovisual. Eu acho que para nós negros é o mais difícil. E eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa questão de conquistar o seu espaço. Hoje você já conquistou bastante coisa e ficamos felizes por isso. Mas no começo, quando você falou que teve essa felicidade de jogar o roteiro e conseguir esse êxito no seu primeiro roteiro, sinal que você é maravilhosa, mas essa conquista de espaço, que tem que ser, imagino que tem que ser diária, né? Você tem que estar se provando todo dia. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa conquista de espaço, como foi para você conquistar o seu espaço nesse cenário tão branco, tão eurocêntrico, tão difícil. O mercado audiovisual, por si só, ele precisa da diversidade que não vem somente de pessoas negras, vem de qualquer minoria que não está sendo bem representada. E, cara, é difícil ter espaço nesse mercado, porque às vezes, ele meio que te esmaga, sabe? Porque a gente tem uma infinidade de conteúdo para consumir hoje em dia. Não é como era 10 anos atrás. A TV mudou, a internet mudou, as redes sociais mudaram, e agora a gente tem conteúdo a qualquer momento, na palma das nossas mãos. Então, tipo, como que eu faço o meu conteúdo se destacar no meio de tudo isso, sabe? É uma batalha, e é uma batalha e a gente tem que pensar sempre de forma muito estratégica. Esse meu primeiro roteiro, com o qual eu ganhei o prêmio Cabiria, eu escrevi ele em 4 dias, mas eu fiquei 3 anos só pensando nele. Então, tipo, foram 3 anos, praticamente todo o meu período de faculdade, que eu tinha alguma ideia, daí eu anotava ali
no meu arquivinho, e daí, uma semana depois tinha outra ideia, pegava ônibus, passava um tempão no ônibus, ia pensando na história. Então, assim, beleza, escrevi em 4 dias, mas não foi um trabalho de 4 dias, foi um trabalho de 3 anos e alguma coisa. Só para, na hora de escrever, eu já tinha personagens bem desenvolvidos, eu já tinha conflitos bem pensados, então foi mais tranquilo de escrever. Mas ainda assim houve todo esse preparo que aconteceu, maior parte dentro da minha cabeça, né? De pensar nesses personagens, pensar na história, pensar nos temas que eu queria abordar, tentar não sair desses temas, que no caso era um roteiro que falava sobre maternidade e raça, e como eu tinha personagens que eram pessoas não negras, eu tive que também me aprofundar na racialidade de outras etnias. Eu tive que entender como que pessoas indígenas se relacionam com a maternidade. Eu tive que entender como que pessoas que são descendentes de asiáticos se relacionam com a maternidade. Então, também tem um trabalho de pesquisa muito intenso e muito grande que a gente faz antes de escrever. E tudo isso é muito importante para a gente ter uma boa ficha para apostar nesse jogo, sabe? Que é o mercado, que é o fazer audiovisual. Então, assim, eu tenho ideias, nossa, a rodo, a rodo. Às vezes, em 5 minutos, surgem mais de 10 ideias. Só que eu tenho que saber em quais ideias eu vou realmente apostar. Mas não é porque a gente pensa de forma estratégica que a gente esquece da parte emotiva, porque contar histórias, a gente quer causar emoção nas outras pessoas. Então, eu vejo que histórias, que ideias que eu tenho que me causam emoção, e daí é meio inevitável. Eu sinto aquela ideia ali, a ideia diz, cara, você vai me escrever. Você vai me escrever e você meio que não vai ter opção, porque eu não vou sair da tua cabeça. Então era tipo, eu lavava a louça pensando no roteiro, eu tomava banho pensando no roteiro, eu ia para a faculdade pensando no roteiro. E chegou num ponto que, tipo, tá, essa história não pode mais viver só dentro de mim. Eu preciso botar ela para fora. E eu acho que foi por causa disso que deu certo, sabe? Porque era realmente uma coisa que, sei lá, de alguma forma era maior do que eu. Eu precisava contar aquela história, mas eu me via apenas como uma ferramenta para aquela história chegar no mundo. E isso porque virou só um roteiro. A gente ainda não conseguiu produzir, não tem nada além daquelas páginas escritas, mas ainda assim, aquelas 40 páginas, que nem é tanto assim, foi o que me ajudaram a dar esse pontapé inicial. Então, se você que está ouvindo a gente, se você é uma pessoa que quer entrar nesse mercado, que quer contar histórias, conte as histórias que te emocionam, sabe? Porque não tem como a gente emocionar outra pessoa se a gente mesmo não se emociona, se a gente mesmo não sofre, chora e ama junto com os nossos personagens. E eu acho que é uma forma saudável de tentar se inserir no mercado, porque muitas vezes o mercado quer histórias que não são o que a gente quer contar. Mas eu acho que se a gente chega ali com uma boa história, que a gente confia, que a gente acredita nela, o mercado percebe isso também. Então, é um balanço, é uma linha muito tênue que a gente tem que caminhar, ainda mais enquanto pessoas negras, porque o mundo quer as nossas narrativas, porque elas vendem, mas o mundo não quer a gente. E daí vai da gente, tipo, se posicionar e tá ali, não, cara, essa narrativa é minha, eu conto essa história e é assim. E é realmente, é muito complexo, é praticamente um jogo de xadrez, e eu digo isso sendo uma pessoa que não sabe jogar xadrez, mas a gente vai entendendo como as coisas funcionam, a gente vai entendendo como que a gente deve se posicionar, como a gente deve agir estrategicamente, como a gente deve se aquilombar também, porque por mais que ainda exista uma falta muito grande de profissionais negros no mercado, a gente existe, e a gente está aqui, e a gente se conhece, e a gente se conversa. Então, assim, quem está entrando no mercado, toda pessoa negra que entra no mercado não vai estar sozinha, porque existe uma gama muito grande de profissionais negros que já estão no mercado e que estão trilhando caminhos mesmo, abrindo caminhos
para que para as próximas gerações seja ainda mais fácil e menos dolorido estar nesse mercado, contar as nossas histórias, se divertir fazendo isso e também ser bem remunerado e ter conforto e dignidade fazendo essa parada, sabe? Ei, você tá curtindo esse programa? Tá ligado que é realizado pela Alma Preta Jornalismo, né? Um veículo de multimídia independente que te informa sobre os fatos que cercam as nossas vidas negras nesse mundo. E que tal colar com a gente? Seja membro assinando qualquer valor na nossa campanha do Catarse. E olha, a gente tem mimo de gratidão. Faça parte desse corpo de Alma Preta. Acesse nossas redes, Alma Preta Jornalismo. É isso, a gente quer conforto e dignidade. Eu acho que são as palavras certas para definir bem o que a gente procura. E falando ainda sobre essa questão do poder do cinema, do audiovisual, eu queria que você falasse, na sua visão, esse poder de influenciar o consumidor. A gente sabe que hoje o audiovisual é uma arma gigantesca que sempre foi no contexto das histórias. É a arma que dita tendência, que dita estética, que dita costumes. Então eu queria que você falasse sobre esse poder e o quanto, durante anos e anos, esse poder ficou nas mãos de pessoas que não nos representavam. Então, eu queria que você falasse dessa representatividade e desse poder do audiovisual de influenciar para o bem. Nossa, isso é muito doido quando a gente para pensar nisso, porque a nossa geração, consome audiovisual desde sempre. E o Brasil inteiro consome audiovisual, seja vendo dancinha no TikTok, seja assistindo a novela das 6. Tudo isso é audiovisual, tudo isso é narrativa. E com o passar dos tempos e com as mudanças mesmo, o avanço da tecnologia, o formato do audiovisual foi mudando. 20 anos atrás, a gente pensava em audiovisual só como cinema e novela. Era isso que, pelo menos, que eu consumia quando eu era criança. Era cinema, novela e desenho animado. Hoje em dia, eu ainda consumo tudo isso, mas eu também consumo videoclipe, eu consumo curtas-metragens, eu consumo vídeo do TikTok, eu consumo até GIF, tá? GIF não é audiovisual porque não tem áudio, né? Mas às vezes vem a legenda ali na imagem e é quase, é semi-audiovisual, sabe? E tudo isso dialoga com a gente recebe essas informações o tempo todo, e essas informações podem ser usadas de forma danosa, de forma a, sei lá, disseminar fake news, a ofender pessoas, a ofender grupos, mas também pode ser usado de uma forma muito positiva, para empoderar, para mostrar que a gente que passou tanto tempo não se vendo, que a gente existe e que agora a gente consegue se ver. Hoje eu consigo assistir um desenho animado, hoje eu consigo assistir uma novela, consigo assistir um filme e ver outras pessoas negras, não apenas na tela, mas também nos créditos. Eu vou lá e pesquiso, opa, quem escreveu esse filme? Eu vejo, putz, foi uma pessoa negra, que massa! Quem escreveu essa novela? Nossa, tinha tantos roteiristas negros na sala de roteiro nessa novela. Quem escreveu esse desenho animado? Caraca, também foi uma pessoa negra. Tipo, a gente tá em todos os lugares e eu sei que às vezes é muito difícil ver isso, porque a gente vem de uma carência que tem aí, no mínimo, 500 anos, mesmo que o audiovisual em si não seja tão antigo assim. Mas agora a gente está chegando nesses lugares e essas portas que a gente está abrindo, elas não vão se fechar tão facilmente assim. Porque hoje em dia tem muito mais de nós fazendo audiovisual e lutando por um audiovisual mais igualitário, sabe? E a gente está tentando também trazer uma representatividade boa e positiva do povo negro, da história negra brasileira e mundial, e do que é ser negro hoje em dia, o que é ser negro em 2022, no país que a gente está vivendo, sabe? Como que isso muda, como que a gente debate sobre isso. O audiovisual, ele consegue trazer esses debates, ele consegue conscientizar, ele consegue realmente mudar a percepção que as pessoas têm acerca de pessoas negras e acerca de outros grupos minoritários também. É isso, é isso. A gente tem que ocupar todos os espaços mesmo. As minorias têm que ocupar a maioria dos espaços, digamos assim. As minorias têm que ocupar a maioria dos espaços, porque é sobre representatividade, né? Se a gente não se vê em algo, por que eu vou ver algo
consumir algo que eu não me vejo. Eu quero me ver no que eu consumo. Eu quero ver as pessoas iguais a mim naquilo que eu consumo. Você falou sobre desenhos animados e tal. Eu também gosto muito, consumi a minha infância toda e consumo até hoje. E a gente vê a diferença quando tem ali um roteirista negro, né? uma roteirista trans, alguém que faça parte de outros grupos que não sejam somente as pessoas brancas. Então, isso faz muita diferença. Gautier, infelizmente, a gente está chegando no final do nosso programa. Dá até uma dor no coração falar que a gente chega no final do nosso programa, mas eu tô sempre aí pelo Sul e quando você vier em São Paulo também, a nossa sede fica pronta agora no final de abril e eu queria muito que você participasse do nosso podcast em vídeo. Já quero estender o convite para você. Quando inaugurar, Nossa! eu vou querer receber você, mas antes de nós irmos, queria te agradecer e queria que você falasse onde as pessoas podem acompanhar o seu trabalho, você deixasse as suas redes sociais aí também para a galera ir lá e seguir você. Eu tô extasiada com o convite, tô me coçando para já não comprar a passagem agora. Poxa, muito, muito obrigada mesmo. Para me encontrar nas redes, @Gautierli, em absolutamente todas as redes, no Instagram, no Twitter. No Twitter, de vez em quando, eu posto alguns conteúdos sobre roteiro, faço algumas threads falando sobre como começar a ser roteirista. Acho que é importante disseminar esse conhecimento também. No Instagram, eu tô lá, sempre respondo os comentários, as mensagens. E é isso, são as redes que eu mais uso. E aproveitar também para divulgar também o Macumba Lab, tá lá no Instagram, o perfil do coletivo. Acompanhem a gente também. E acho que é isso, acho que as redes são essas. Eu já estou seguindo tanto você quanto o Macumba Lab aqui, ó. Já segue lá de volta também, que eu Eva, hoje coisa agora eu vou boa. acompanhar. E quando a gente for aí para o Sul, que eu vou sempre, vamos tomar um café, tomar uma cerveja, sei lá. Por favor, eu vou amar. Eu também. Olha, muito obrigado, Gautier. Obrigado também a você que acompanhou o nosso podcast até aqui. Siga a Gautier lá nas redes sociais. As minhas redes sociais também vão estar aqui embaixo. É iago.rodrigues02. Você me acha em qualquer lugar como iago.rodrigues02. É o primeiro que vai aparecer lá. Siga a gente nas redes sociais. E apoie o trabalho do Alma Preta. Apoie. Eu reforço sempre isso. É o que nos mantém aqui, o seu apoio, vocês ir lá consumirem nosso conteúdo, é o que nos dá força e motivação para continuar fazendo o que nós fazemos. Muito obrigado, Gautier, obrigado vocês e até o próximo Papo Preto. Valeu, Gautier, tchau, tchau. Valeu, é nóis. Você ouviu o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo entre o UOL e coletivos e veículos independentes.